Pronto. A primeira coisa que eu vou perguntar pra tu, tu sabe qual é a fórmula de densidade? Densidade é massa sobre volume. Tu sabe o que densidade quer dizer? Não. Pronto. Quando a gente fala massa sobre volume, você tem que tomar cuidado. Ah, densidade é massa sobre volume. Se você estiver fazendo isso, você só está memorizando, você não está aprendendo física. Está apenas memorizando. E memorizando uma fórmula não vai servir de nada. Então sempre tente entender o que Uhum, está acontecendo. Então quando a gente vai falando de densidade, a gente está falando uma relação entre a massa e o volume. A gente está querendo dizer o quê? uhum, O quão a nossa matéria está condensada no espaço. Quando eu falo que um uhum, corpo é muito denso, significa que uma massa tá concentrada, ela é muito grande em um espaço pequeno. Aí você pode perceber o uhum, quê? Porque a densidade e a massa são grandezas diretamente proporcionais. Então, se o volume estiver constante e eu aumentar a massa, a densidade aumenta. É o contrário do volume. Se a massa aqui estiver constante, ou seja, eu não mudo a massa, e eu aumento o volume, minha uhum, densidade diminui. Então, o que isso significa? Vamos dizer assim, o ouro, o ouro, ele é mais denso, a densidade do ouro, deixa eu só acrescentar aqui, a densidade do ouro, ela é maior do que a densidade da prata, beleza? Então vamos dizer assim, uhum. se eu tiver mais massa, eu tiver a mesma quantidade de massa de ouro e a mesma quantidade de massa de prata, qual vão ter um volume maior? Ouro, tá? Ouro. O ouro. Calma, o volume maior vai ser do ouro? O volume maior vai ser da prata. É, porque ó, se você isolar a massa, ó, a massa vai ser igual à densidade vezes o volume. Como no caso a massa Uhum, aqui é igual, o que isso significa? Que a densidade e o volume vão ser inversamente proporcional. Então, como uhum, a densidade do ouro é maior do que a da prata, então o volume do ouro vai ser uhum, menor. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 20 gramas de ouro e 20 gramas de prata, meio que seria assim. O ouro ia ocupar só isso e a prata, por exemplo, poderia ocupar tudo isso. uhum. Sabe o que é isso? É aquele famoso é quem pesa mais. O que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Uhum, Por quê? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão é a mesma coisa. O peso é o mesmo. Entende? Porque é 1 quilo. Eu tô dizendo que a massa é 1 quilo. Então é a mesma coisa. Mas o que é que acontece? Nesse caso, 1 quilo de ferro, você faz assim, ó. Duas barrinhas de ferro aqui, ó. Já deu 1 quilo. Mas se você for botar 1 quilo de algodão, ó, você tem que botar um espaço enorme de uhum. algodão para conseguir colocar 1 quilo. Por quê? A densidade do algodão é muito pequena quando comparada Uhum. à densidade Ah, não foi. do ferro. Então, o que que a gente pode saber? Quando a massa é igual, beleza? Quando a massa for Uhum, igual, a gente vai estar falando que a massa foi igual, a gente vai estar falando que a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a densidade, menor o volume. Até aí tá tudo bem? uhum. Então a gente vai vendo isso. Aí o que acontece? Eu não sei se já escutou aquela história de Arquimedes, do ouro, que ele queria saber, o do ouro e do rei, que queria saber se ele estava sendo enganado ou não. Essas coisas. Já ouviu falar? Coisa do Não, tipo? Pronto, o que acontece? não. Arquimedes, o negócio do Eureka, ele Uhum, pegou e ele foi, como é que eu posso dizer? Ele foi ordenado pelo rei para ver se o rei estava sendo roubado ou não. Por exemplo, o rei lá tinha várias coroas. Coroa de ouro, essas coisas. E ele queria saber se ele estava sendo enganado. Ou seja, não estavam colocando apenas ouro na coroa, estavam botando algum outro material para baratear, porque o ouro é mais caro que a prata, né? Aí ele queria saber se uhum, tem alguma forma de descobrir isso. Se ele estava sendo sacaneado ou não. Aí ele mandou Arquimedes descobrir, senão Arquimedes iria morrer. Entende? Então, o que foi que uhum, Arquimedes pensou?
Ele pensou assim: se eu botar um copo de água, beleza? Uhum. Então eu vou botar um copo de água aqui, ó. Botei. Eu vou dizer que eu tenho 20 ml de água aqui, beleza? Uhum. Aí o que acontece? Tu concorda que se eu botar um pedacinho de ouro aqui, vou pegar esse pedaço de ouro e vou Uhum. botar dentro. O que que vai acontecer com esse volume de água? Vai aumentar. Vai aumentar. Concorda? Uhum. Só que o que que vai acontecer? Se antigamente até aqui tinha 20 ml e aqui vai ter 5 ml extras, o que isso quer dizer? Que o volume aumentou? Que o volume aumentou. Mas por que o volume da água aumentou? Quer dizer que criou mais água? Não. Então, eu posso dizer que esse volume de água aumentou, mas ele é aparente, porque o que entrou aqui foi o volume de um outro objeto, do ouro. Então, o volume do objeto que entrou é exatamente igual aos 5 ml que subiram. Tá dando pra tu pegar isso? Uhum. Tá. Porque a água estava aqui. Aí, quando chegou aqui e eu botei o ouro, esse ouro foi afastando as moléculas de água para entrar, porque a matéria não ocupa o mesmo espaço. Então, o que eu boto aqui é justamente o volume do objeto que eu coloquei. Tá dando para tu pegar? Então, esse volume, que a gente vai chamar de volume deslocado, ele vai ser igual ao volume do objeto posto. Tá dando para tu entender? Alane? Oi? Tá dando para tu entender? Tá. Tu Tá já tem sim. ideia de como é que ele fez para descobrir se estava sendo roubado ou não? Não. Então, eu vou dar um exemplo de novo. Eu vou botar outro copo com 20 Hum. ml também, beleza? Sei. Aqui eu vou dizer que eu botei 50 gramas de ouro. É só um exemplo, beleza? Tá. E Uhum. agora eu vou botar 50 gramas de prata. Tu concorda que o ouro e a prata têm a mesma massa nesse caso, né? Uhum. Mas quem vai ter um volume maior? O ouro. Não, Vamos a pensar, prata. quem tem a densidade maior? A O prata. ouro ou a prata? A densidade. O ouro. Se a E o volume densidade é a do ouro é prata. maior, o volume dele é menor. Então, quem tem um volume Uhum. menor? O ouro ou a prata? Ah, o volume menor? É o menor. O ouro. O ouro, já que a densidade dele é maior. Então, o que acontece? Tu concorda que são os mesmos 50 gramas? Uhum. Então, o que acontece? Se eu pegasse uma balança e eu fizesse uma aliança com 50 gramas de ouro, e eu fizesse uma aliança com 50 gramas de prata, por meio de uma balança, eu podia dizer que isso aqui era ouro, se eu não souber disso. Então, tu concorda que eu posso enganar alguém? Porque quando eu botar na balança Uhum. vai dar 50 gramas, nos dois. Entende? Uhum. Aí o que que Entendo. foi que ele pensou? O volume da prata é maior, das mesmas 50 gramas. Então, quando eu pegar aqui e eu botar o objeto dentro, beleza? O volume de água vai ser maior. Perfeito. Então, nesse caso daqui, aqui tinha 20 ml. Uhum. Mas aí, quanto foi que subiu agora? Eu vou botar 15 ml. Então você vai perceber, cara, como é que é a mesma massa que eu pesei aqui do ouro. Oxi, esse meu anel aqui não é de ouro, esse aqui não é de ouro? Como é que eu recebi esse anel de ouro e tá deslocando menos? O motivo disso é porque aqui vai ter prata, além do ouro. Então, eles fazem isso para reduzir o valor, né? Gasto. Uhum. Então, as 50 gramas de prata e 50 gramas de ouro não dá para diferenciar com a balança. Mas quando você bota dentro da água, você vai perceber que o volume do anel com prata ele vai estar deslocando mais água, porque a densidade da prata
e do ouro é diferente. Tá dando pra tu pegar até agora? Então é isso que você tem que analisar. Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu com base nessa perspectiva de quando botava um objeto, ele vai causar um volume deslocado, beleza? E esse volume Uhum. deslocado, ele vai ser diferente de acordo com as densidades e as massas dos objetos. Então uma coisa que você tem que tentar perceber aqui, qual é o volume desse objeto daqui? Sim, sim. 15 ml, que é igual ao volume deslocado. Deu para pegar? Viu?